Fala galerinha do sétimo ano, tudo bem? Então, nós vamos iniciar o nosso conteúdo sobre geografia da população. Essa matéria a gente já tinha falado um pouquinho lá na sala de aula. E eu vou estar apresentando a vocês alguns conceitos que a gente utiliza na disciplina. Prestem atenção muito bem nesses conceitos, que esses conceitos vocês utilizarão até o terceiro ano do ensino médio, ok? Então, eu começo com esse gráfico para vocês pensarem um pouquinho, né? Quantos habitantes há no mundo hoje, aproximadamente? Vocês consideram que essa quantidade de pessoas é grande ou pequena? E por quê? Galera, só para vocês terem uma noção, em termos demográficos, a população mundial é o total de humanos atualmente vivendo no planeta. Estima-se que a população global chegou a 7,7 bilhões de pessoas em abril de 2019. E as Nações Unidas estimam que a população humana chegará até 11,2 bilhões em 2100. Muita gente, né, galera? E vocês acham que a gente vive mais ou está nascendo mais pessoas? Vamos pensar um pouquinho? Vamos lá, hein? Então, aqui é mais ou menos um mapa que mostra mais ou menos a quantidade de pessoas distribuídas no, no continente. E aí eu começo falando para vocês o que é demografia. Demografia, o significado dela vem da seguinte palavra. Vamos lá. Demo significa povo, grafia estudo, ou seja, demografia é o estudo do povo, da população. A demografia, ela estuda a dinâmica populacional humana. E aí, como eu falei também para vocês, toda ciência ela tem um objeto de estudo, né? Então, se não tiver um objeto de estudo e uma veracidade, uma comprovação científica, isso não é uma ciência, se torna um senso comum. E como toda ciência, a demografia tem como seu objeto de estudo, ela vai englobar as dimensões estatísticas, a estrutura e a distribuição das diversas populações humanas. Estas não são estatísticas, variando devido à natalidade, mortalidade, migrações e envelhecimento. Então, no estudo da população, ele compreende a realidade quantitativa e qualitativa da mesma, ou seja, eu vou ver a quantidade e a qualidade dessa população. Para os nossos governantes, ele permite traçar planos e estratégias de atuação, além de poder desenvolver um planejamento para a sociedade. Se nós entendermos todos esses fatores de distribuição, as características gerais da população, os movimentos migratórios e as condições de vida da população, né, os governantes eles podem traçar metas ou desenvolver planos para que esta população viva bem. Os conceitos fundamentais aí, a gente começa com o primeiro conceito, população absoluta ou total, que é o número total de habitantes de uma determinada área ou país. Quando essa população absoluta ela é muito alta, a gente chama esse país ou região, município de populoso, e a população relativa ou densidade demográfica é a população total em relação à área, ou seja, é a medida de habitantes por quilômetro quadrado. Quando essa população relativa ela é alta ou má distribuída, como a gente pode dizer, dizemos que essa área ela é povoada ou menos povoada. E aqui eu tenho como que eu faço um cálculo da população relativa. Eu pego o número total de habitantes e distribuo ela pela sua área, ou seja, pelo seu tamanho, ok? E aí eu tenho os dados aqui do Brasil, mais ou menos, né? O Brasil tem 24 habitantes por quilômetro quadrado. Lembrem-se que essa área ela é medida por quilômetro quadrado.
Então, esse gráfico aqui é uma comparação do dado que eu disse para vocês lá nos slides anteriores, né? Então, a população mundial desde 400 a.C. até 2007. Isso aqui é um dado comparativo em relação a 2019, né? Para vocês terem noção, olha quanto que a gente cresceu. A população em bilhões de habitantes em dezembro de 2007, né, você tinha 6,7 bilhões de habitantes, ok? E a nossa população brasileira em 2013, e eu estou falando em 2013 porque a gente ainda não fez o nosso censo de 2020, né? Então, o dado que é feito em 2020 ele vai estar disponível para a população a partir de 2021. Né? Então, a população brasileira, desde 1800 até 2013, né, ele tinha mais ou menos aí 200 milhões de habitantes. E a proporção em 2016 aumentou, né? E assim vai se indo, né? A gente vai analisando cada dado, né, a partir do nosso último censo, ok? E aí a gente fala de um outro conceito que é a explosão demográfica. Então, ó, a população mundial levou mais de 1.600 anos para dobrar o seu tamanho e depois mais de 200 anos para dobrar novamente. Posteriormente, o planeta continuou um crescimento elevado da sua população, principalmente quando saltou de 2,5 bilhões para 5 bilhões de habitantes em apenas 37 anos. Por esse crescimento populacional extremamente rápido e elevado, foi criado nos anos 80 a expressão explosão demográfica. Explosão demográfica nada mais é que o crescimento desordenado da população, descontrolado da população. Isso a gente vai estar vendo tanto no século XVIII, né, na Europa, nos países que são também considerados desenvolvidos por causa da Revolução Industrial, e depois no início do século XX aqui nos países subdesenvolvidos, ok? Devido também à Revolução Industrial. Por que ocorreu esse crescimento, gente? Essas mudanças estão relacionadas ao aumento da produtividade agrícola, né, e, portanto, a maior oferta de alimentos. Né? É bem sabido que o ser humano, quando bem alimentado, tem um sistema imunológico fortalecido, resistindo a melhor às doenças e vivendo por mais tempos. Como a taxa de natalidade, regida por outros fatores, se mantém estável, o resultado é o aumento ao número de seres humanos vivos. Né? Ou seja, além da boa alimentação, você tem aí, né, as grandes descobertas, né, no século XX, como os antibióticos. Esses antibióticos aí eu posso falar da penicilina, as vacinas, a sepsia, né, que é a higiene, né. Esses fatores diminuíram bruscamente o índice de mortalidade. Como a natalidade não foi reduzida, o resultado foi o quê, gente? O aumento do crescimento vegetativo. E eu também vou falar ainda do crescimento vegetativo. E aí a gente começa a fazer uma reflexão. Vocês acreditam que este crescimento da população se deu igualmente por toda a superfície da Terra? Será, gente? Todas as pessoas tiveram acesso à tecnologia agrícola e avanços na área de saúde? E quais são os benefícios e os malefícios do crescimento da população? Isso tudo a gente também vai estar refletindo e vamos estar respondendo na nossa próxima aula. Por quê? Como a gente vai falar sobre população brasileira, a gente vai entender que a população brasileira passou por essa transição tanto da explosão demográfica e hoje em dia a nossa população ela tem um crescimento vegetativo quase nulo. Só para lembrar um pouquinho, o crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade, que é o número de nascidos, e a taxa de mortalidade, ok?
Outros conceitos demográficos que a gente vai estar falando aí, olha que engraçado, a gente tem uma imagem aí que é muito importante a gente entender sobre a teoria neomalthusiana, que eu também vou abordar para vocês na próxima aula. Então gravem bem essa imagem aí. Então aqui eu tenho a população relativa em relação à área urbana e rural. Se vocês pararem para pensar aqui e observar, a área urbana cresceu rapidamente e a população também cresceu junto com a área urbana. Só para vocês terem noção, o mundo hoje em dia ele é completamente urbanizado e as áreas rurais elas são completamente reduzidas. Então, a área rural hoje em dia ela ficou com o seguinte propósito: produzir alimentos para o mundo, tá? Então, assim, a área urbana, boa parte da população mora na área urbana, ok? Taxa de fecundidade, um outro conceito aí que é importantíssimo. É a estimativa do número médio de filhos que uma mulher teria até o fim do seu período reprodutivo. A taxa de fecundidade consiste em uma estimativa do número médio de filhos que uma mulher tem ao longo da vida. Aí a nossa taxa de fecundidade aí reduziu bastante, né? Isso tudo também vou estar abordando na próxima aula. O importante para vocês é entenderem quais são os conceitos. Então, só uma forma mais fácil, a taxa de fecundidade é o número de mulheres grávidas, tá? Todas essas taxas, elas são medidas no período de um ano. E aí eu tenho alguns motivos que levaram à redução da taxa de fecundidade. A redução do trabalho familiar, a queda no número de casamentos precoces, o custo de filhos, a inserção da mulher no mercado de trabalho e o acesso a métodos contraceptivos, né, os métodos anticoncepcionais. Taxa de natalidade, né? Eu já tinha abordado para vocês o que seria, né, o crescimento vegetativo, que seria a diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade. A taxa de natalidade é o número de nascidos vivos em permilagem, ou seja, o número de crianças nascidas para cada 1.000 habitantes, né? Lembrando que essa taxa também ela é medida num período de um ano. E aí eu tenho aqui uma questão, né, de pessoas nascidas no nosso território brasileiro, ok? E no mundo, a taxa bruta de natalidade no mundo. Taxa de mortalidade também abordei para vocês falando sobre a diferença do crescimento vegetativo, né, que é a diferença entre a natalidade e a mortalidade. A taxa de mortalidade é o número de falecimentos em permilagem, né, ou seja, o número de mortes para cada 1.000 habitantes. Lembrando a vocês, essa taxa ela é medida no período de um ano, né, no período dentro de um ano, ok? A partir dos anos 40, que foi um momento marcado pelo surgimento de diversas vacinas e técnicas de tratamento de doenças, além disso, as pessoas tiveram maior acesso aos serviços sanitários e médicos, sendo assim, ocorreu uma melhoria na qualidade de vida das pessoas. Com a implantação de tais medidas, os índices de mortalidade diminuíram, enquanto as taxas de natalidade se elevaram. Diante desses dois fatores, houve um crescimento acelerado da população do país. E é importantíssimo, né, as formas que eu tenho de controle da saúde ou cuidados, né, como a gente pode, que seria a melhor palavra para encaixar aí, fez com que a população vivesse mais e a expectativa de vida aumentasse. Olha, gente, expectativa de vida também é um outro conceito. A expectativa de vida é a tendência de eu chegar até a fase idosa, ok? Mortalidade infantil no Brasil. Vamos prestar atenção nisso, tá? Mortalidade infantil é diferente de mortalidade, da taxa de mortalidade. Por quê, gente? A mortalidade infantil é o número de crianças mortas até um ano de idade, ok? Passou desse período,
você entra na taxa de mortalidade. A mortalidade infantil não. Eu tenho período de crianças mortas até 1 ano de idade. E aí eu tenho uns dados aqui no Brasil, ok? Se a gente parar para pensar, onde que se morre mais gente? Mais ali no Nordeste e na região norte do Brasil, né? Devido ao quê? A justamente não ter esses cuidados com a saúde, né? Ter acessos a serviços da saúde. E aí a mortalidade infantil no mundo. Se a gente parar para pensar aí, os países aí que estão em verde, né, praticamente, né, na América do Norte, na Europa, na Ásia e na Oceania, são países que têm um índice de saúde muito mais desenvolvida, né? Então você tem uma facilidade a acesso de serviços de saúde e isso faz com que, né, morra-se menos crianças, né? Ah, mas professor, eu tenho um dado ali na América do Sul, lá no finalzinho, né, da América do Sul, né, que é ali no Chile. Sim, tudo bem, né? Mas são países que têm esse acesso de saúde um pouquinho mais, né, elevado do que os outros. O Brasil, né, que está ali um pouquinho no amarelo, está ali dentro da fase amarela, a medida de saúde ela também é acessível à população. Nós, em relação aos Estados Unidos, a nossa saúde ela é pública, a dos Estados Unidos é privada, né? Então, a gente ainda tem um pouquinho, né, de acesso, uma facilidade de acesso aos serviços de saúde. Mas, e mesmo assim, né, a gente ainda tem um índice de mortalidade infantil um pouquinho, eu posso falar, moderada, né? E aí o crescimento natural ou crescimento vegetativo, um outro conceito, né? Que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, né? E geralmente ele é expresso em permilagem, ou seja, em porcentagem, né? Pensem que é a partir daí que eu vou dizer se essa população cresceu ou diminuiu ou está estagnada, né? Por isso que o crescimento vegetativo ele pode ser classificado em três formas: positivo, quando a taxa de natalidade é maior do que a mortalidade; negativo, quando a taxa de natalidade é menor do que a mortalidade; e nulo, quando a taxa de natalidade ela é igual à taxa de mortalidade. E aí eu tenho aqui uns dados da população brasileira em termos de crescimento natural, que a gente vai abordar na próxima aula, falando sobre um pouquinho da população brasileira. E a transição demográfica, isso é a transição demográfica no mundo. Prestem atenção que esse gráfico ele também ele é tradicional no estudo populacional. Em alguns livros, esse gráfico vai até a fase 3, né? Mas que aí ele já fala que a fase 3 é a estabilização da população. Mas em outros livros, ele coloca a estabilização da população na fase 4, ok? Vamos prestar atenção que o quê? A fase 1 ela é a pré-transição, né? Ou seja, a população está aí, está se iniciando. A fase 2 eu tenho o que a gente chama de explosão demográfica, que é o que eu falei para vocês, que aí você tem, isso geralmente ocorre nos países desenvolvidos no século XVIII, por causa da Revolução Industrial, e nos países subdesenvolvidos no século XX, quando a Revolução Industrial chega nos países subdesenvolvidos, né? A fase 3 é a desaceleração demográfica, ou seja, está diminuindo a população, né? E a fase 4 seria a estabilidade dessa população, não cresce e também nem diminui. Então aí aqui eu tenho falando um pouquinho das fases, né? A fase 1 e a fase 2, né? Então a fase 1 com elevadas taxas de natalidade compensadas por altas taxas de mortalidade. Muitas crianças morreram antes de atingir a idade adulta e as doenças e fomes foram generalizadas. A expectativa de vida foi menor do que hoje,
mas em média mais crianças nasceram para cada mãe. Essa etapa ocorre antes do processo de industrialização e urbanização. Olha como eu falei para vocês, o tio Douglas é bem inteligente, hein? E o crescimento vegetativo é equilibrado. Nessa época não existiam métodos contraceptivos e as condições de saúde eram precárias. A fase 2, os índices de mortalidade iniciam uma importante descida motivada por diferentes razões, né? Melhorias nas condições sanitárias, a evolução da medicina e a urbanização aumentando a expectativa de vida. Olha também, tio Douglas é esperto, hein? Os problemas são a explosão demográfica, a falta da mão de obra e a superpopulação. Hoje em dia, muitos países subdesenvolvidos vivem nessa fase, né? E a taxa de natalidade continua elevada como na fase 1, ok? A fase 3 ocorre o declínio da taxa de natalidade, devido ao quê? Você ter acesso aos métodos contraceptivos ou os métodos anticoncepcionais, o elevado custo de vida nas cidades e a educação, né? O resultado disso é um crescimento vegetativo reduzido em relação à fase 2. E a fase 4, as taxas de natalidade e mortalidade em níveis muito mais baixos e se encontram, né? E é criada a estabilização do crescimento vegetativo. Aí eu boto aqui para vocês, será que a gente chega numa fase 5? Atualmente se aceita uma quinta fase onde a mortalidade superará a natalidade, devido ao alto custo de se criar filhos. Famílias optam, né, por ter um número muito reduzido para manter o padrão de vida. É que é o caso que ocorre lá em alguns países do continente europeu, né? Alemanha, França, Itália, que ele tem muito mais o número de idosos do que o número de jovens, né? E se a gente parar para pensar, ah, eles sofrem com isso porque, né, você não tem uma população jovem adulta e é essa fase da população jovem adulta que eles eles mexem com a economia, eles transitam na economia, né? Eles trabalham e aí vai faltar o quê? Mão de obra. Então preste atenção muito bem nesse momento de reflexão para a fase 5. Então, aqui eu quero mostrar para vocês a transição demográfica no mundo, né? Então vamos parar para pensar aqui um pouquinho, né? O continente americano em si, né? Ele está caracterizado entre a segunda e a terceira fase. Onde que eu tenho a primeira fase? No continente africano, né? E parte ali do continente asiático, que são as regiões mais pobres, onde que eu tenho menos acesso à saúde, menos acesso a métodos contraceptivos. Então a população cresce muito, né? Não, vou botar assim, a população tem um grande número de nascidos, porém também há um grande número de mortos. E aí a gente vai falar de um gráfico que também ele é importantíssimo para o estudo da população, que são as pirâmides etárias, né? Como que eu vou analisar a pirâmide etária? Eu tenho a base, o meio e o topo, né? A base ela é representada por nascidos e mortos. Aqui ele fala em jovens, né? Mas os jovens estão aí entre os nascidos, né, e mortos. O meio são os adultos, que é a fase que esses jovens conseguem chegar à fase, né, adulta, e o topo são os idosos, né? Então, se vocês pararem para pensar, a nossa pirâmide etária, ela está mais ou menos parecida com a segunda pirâmide, que é uma população estacionária, né? A população nos países desenvolvidos está numa população numa pirâmide de uma população decrescente, ou seja, né, você tem um número de jovens muito baixo e a população de idosos muito alta, ok? E uma elevada expectativa de vida. O nosso, que é a segunda, que é uma população estacionária, você tem uma pirâmide em forma de um bulbo, né? A proporção de jovens não é muito elevada, mas você tem
uma proporção de jovens aí. A porcentagem de adultos e velhos é relativamente alta. A taxa de natalidade não é muito alta e a esperança de vida ou expectativa de vida ela é relativamente alta, ou seja, ela é média, ok? Nas outras duas pirâmides finais, você tem uma expectativa de vida muito alta, porém uma população jovem e adulta baixíssima, ok? Isso daí é essencial para a gente entender o estudo da população. E aí aqui eu tenho uma comparação de dois continentes, né? Do continente africano, que é um continente pobríssimo, e o continente europeu, que é um continente perto do continente africano, em relação ao continente africano, é um continente elevadíssimo. Olha a diferença, né? Na África, no continente africano, você tem uma pirâmide com a base muito larga e o topo bem estreito. Porém, já no continente europeu, você tem uma pirâmide completamente desproporcional. A base é muito baixa, só que o topo ele é muito mais elevado. E aqui eu tenho as pirâmides do Brasil, né, as pirâmides etárias do Brasil. Aqui, ó, a de 2020, ela é uma proporção, mas a gente já está nessa pirâmide desde do início aí de 2010, mais ou menos, ok? Então eu tenho já uma pirâmide já com a base sendo reduzida e o topo se tornando mais elevado. Olha só que engraçado. A gente tem características demográficas de países desenvolvidos, ok? A expectativa de vida, que é um outro conceito, né, que é importantíssimo a gente entender aí, corresponde à quantidade de anos que vive, em média, a população. A expectativa de vida ou esperança de vida, né, é o número aproximado de anos que um grupo de indivíduos nascidos no mesmo ano irá viver, se mantidas as condições desde o seu nascimento. É mais fácil falar que é a tendência que eu tenho de chegar à fase idosa, né? Fica mais fácil assim, né? Eu entender a expectativa de vida. E aqui a expectativa de vida no Brasil, né? Por regiões. Se a gente parar para pensar, as regiões, né, do centro-sul aí são mais elevadas e as regiões do nordeste e norte são menos elevadas, tá? E a expectativa de anos mundial, ok? Aqui eu tenho um mapa com a expectativa de vida né, do mundo, né? Então, olha onde que é mais baixo, no continente africano, continua sendo, né, a expectativa de vida mais baixa. E aí vamos para o nosso exercício de fixação. Eu quero que vocês vejam certinho esses exercícios, preencham aí para depois postar na plataforma no período de uma semana, preencham no caderno, tirem foto para depois anexar ou preencham na plataforma, indicando que é o exercício de fixação do slide e tem também os exercícios de fixação que eu vou colocar na plataforma, que aí são os outros arquivos. E aí vocês também, né, coloquem que são os exercícios da plataforma. E aí eu pergunto aqui a vocês, embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do mundo, quando se relaciona sua população total com a área do país, obtém-se um número relativamente baixo. A essa relação de população e área, damos o nome de quê, gente? Vamos pensar aí, hein? Bem fácil essa questão. E a próxima, né? Complete as lacunas abaixo, né? Entre densidade demográfica e população absoluta. Existem duas formas principais de se abordar o quantitativo populacional de um espaço. De um lado, temos as taxas D, que representam o número de habitantes por quilômetro quadrado. E de outro, temos as taxas D, que estão relacionadas ao número de habitantes independente do tamanho do território. Bem fácil, né, galera? Pensem bem, reflitam para fazer esses exercícios, né?
Eu estou morrendo de saudade. Assistam a aula. Caso tenha alguma dúvida, coloque lá no fórum da nossa plataforma para poder responder vocês. E agradeço muito a vocês e estou morrendo de saudade. Ó, beijo grande a todos.